A Vale anunciou dividendos e também divulgou o resultado do quarto trimestre de 2023. E eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma diferente como a gente pode ver um desconto da Vale acontecendo aí no último ano, tá? Uma forma muito nítida da gente conseguir ver isso, tá? Então já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal ativando o sino. Então podemos ver o resultado da Vale dolarizado com a receita em relação ao mesmo período do ano passado subindo em relação ao trimestre anterior, porém quando a gente vê no ano a ano, teve um pouquinho de queda que o começo do ano da Vale foi um pouco complicado. Os custos, retirando o Brumadinho e descaracterizações, ficou aqui abaixo do trimestre anterior, aliás do ano passado, e um pouquinho acima do trimestre anterior, mas a gente já vai entender os detalhes, tá? O EBITDA ajustado pro forma das operações continuadas, que é a linha que nós mais temos que olhar, que mais faz sentido a gente acompanhar a empresa, temos um salto de 34,6% em relação ao ano passado e em relação aqui ao trimestre anterior, um salto de mais de 50%. Então a gente vê que o EBITDA aqui foi muito bom da empresa, tá? No ano fecha um pouquinho abaixo, por conta que eu comentei ali que o começo do ano foi um pouco difícil. Porém, quando a gente chega aqui no lucro, podemos ver que teve uma queda aqui em relação ao quarto trimestre, uma queda em relação ao terceiro trimestre, a gente já vai entender os motivos, tá? Lembrando que a principal linha para a gente olhar é esta aqui mesmo. Enfim, temos aqui a dívida líquida, então, também aumentando em relação ao ano passado, porém, em relação ao trimestre anterior, até caiu aqui cerca de quase 500 milhões, né? Então, quando a gente observa aqui o EBITDA pro forma da Vale dolarizado em relação ao ano passado, temos vários pontos positivos. O EBITDA saltou por conta do preço, tivemos preços favoráveis ali, por exemplo, do minério de ferro, principalmente, né? Então, os preços favoreceram aqui uma situação melhor, mesmo que o volume tenha tido um impactozinho praticamente neutro aqui, né? O preço compensou com folga, os custos também ajudaram ainda mais a aumentar essas margens. Tivemos outros efeitos aqui, além do efeito câmbio, que aí não tem muito o que a empresa fazer em relação a isso, e aí nós temos esse salto no EBIT. Então observa, vamos supor que você seja bem, você não quer ficar contando com o preço do minério de ferro, então você só olha os outros itens, e ainda assim teríamos um aumento aqui de valor do EBITDA da Vale, teríamos um crescimento, mesmo sem considerar preços, ainda sendo muito ruim e considerando o câmbio, nós teríamos ainda assim um salto aqui no EBITDA da Vale. E quando a gente olha aqui, então olha só, observando os preços da Vale, desconsiderando os dividendos, tá? Porque o dividendo já está no bolso, já virou outras ações, é outro assunto, tá? O dividendo a gente ganha com o tempo aí todo ano na Vale, considerando o preço de tela que você poderia estar comprando a Vale lá no ano passado, exatos um ano atrás, era surpreendentes aqui, 87,36, hoje a Vale está valendo, então 67,31, uma queda de cerca de 28%, um resultado melhor. Este era o resultado que a Vale divulgava na época e este é o resultado de hoje, tá? E mesmo se você sem considerar o preço, ainda assim teve um salto. E se você olhar aqui o minério de ferro, e esse preço bom do quarto trimestre, né, ainda está bom, olha só, o quarto trimestre foi formado então por preços de outubro até aqui próximo de janeiro, né? Então esses foram os preços médios aqui e nós estamos exatamente nesse mesmo patamar. Tivemos uma queda sim, mas estamos se estabilizando nesses preços aqui, que está bem no meio aqui do preço do quarto trimestre. Se a gente pegar o que nós temos até agora de janeiro até o momento, na verdade nós estamos até acima, né? Essa queda que fez a gente ficar no meio dos preços do trimestre passado. Então, em termos de minério de ferro, nós estamos com preços ainda bacana. Deve ter bom resultado no primeiro trimestre ainda, né? Mesmo que tenha alguma questãozinha não recorrente ali que às vezes costuma acontecer, climático e tudo mais no primeiro trimestre, né? Mas enfim, vamos ver na sequência como é que vai acontecer. A gente vê os preços médios realizados da Vale, o minério de ferro realmente teve preço bastante bacana, melhor aqui dos trimestres que a gente pode comparar, né? Foram preços muito bacanas e mantém-se ainda a preços bons. Quando a gente observa o níquel, ele vem de uma queda, ele estava a preços muito altos, né? Teve uma correçãozinha, vamos ver se ele para de cair. A tendência dos carros elétricos ainda demandar muito níquel, né? Enquanto o cobre, ele também teve um pouco de queda, mas ele já teve altas também, ele está meio que estabilizado, eu diria, até subiu em relação ao trimestre anterior. Vamos ver se ele estabiliza por aqui ou de repente até volta a subir mais. O cobre tem uma tendência aí de muita utilização no longo prazo, né? Nas despesas operacionais, podemos ver que a empresa conseguiu reduzir as despesas em relação no ano e também em relação ao trimestre. Brumadinho, a descaracterização continua avançando, a empresa
segue fazendo investimentos que são necessários serem feitos. E para a gente entender por que o EBITDA da empresa foi tão bacana, tão positivo, e de repente o lucro teve essa queda, é justificado por 2 pontos. Um foi a questão dos tributos. Nós tivemos aqui um número mais forte negativo contra um positivo aí no quarto trimestre de 2022. É um pouco atípico isso, né? Mas enfim, então a gente não deve ficar considerando muito isso. E quando a gente olha o outro ponto, é Samarco ali, que o mercado até esperava a provisão de 2 a 2,5 bi. Na verdade, ele veio de 1,2 bi praticamente. Aqui veio até um pouco abaixo. A empresa resolveu segurar um pouco, deve fazer mais provisão no próximo trimestre. Então, esses 2 motivos é que fez o lucro não acompanhar esse salto, né? Senão teríamos superado os trimestres anteriores também, tá? Mas, de novo, o que a gente tem que mais olhar é o EBITDA, né? Se tem um descolamento no lucro, às vezes pode ser até uma oportunidade que o mercado... porque a gente sabe que o mercado acaba fazendo muitas vezes cotação seguir lucro, e a gente sabe que uma hora o lucro vai seguir o EBITDA, tá? Não tem jeito. O resultado financeiro, então, fica aqui um pouquinho pior também, foi mais um ponto que atrapalhou um pouquinho aqui em relação ao lucro, mas não foi muita diferença, né? Em relação aqui ao quarto trimestre, foi pouca. A empresa também faz investimentos em projetos de crescimento, desde aqui de soluções de minério de ferro de qualidade, né? Também tem aqui o níquel e o cobre, outros aqui de energia e projetos de manutenção também são feitos, obviamente. O fluxo de caixa livre da empresa nos mostra que temos sempre provisões de desbrumadinho e descaracterização. Quando isso aqui acabar um dia, vai ficar a empresa ainda mais lucrativa, né? Temos os investimentos que a empresa vai fazendo, além da questão de uma provisão ou outra que pode aparecer adicional, como a de Samarco, que também tende a acabar em algum momento. E aí temos os dividendos e ainda assim sobra algum caixa ali na empresa ao fim do trimestre. Entendendo um pouco mais o endividamento da empresa, nós temos a dívida bruta, aí temos o caixa e tudo mais, né? E aí vira a dívida líquida, que é de 9,5 bi. Porém, nós temos algumas questões como swap cambiais e principalmente as provisões de Brumadinho e as provisões de Samarco e Fundação Renova. E aí essas provisões é que fazem a dívida líquida expandida ficar nestes valores mais altos, tá? Então é questão aqui de Brumadinho Samarco, tá? Mas a dívida líquida da empresa pelo EBITDA é bem pequena, né? A empresa tem uma capacidade gigantesca de pagar essa dívida aí, né? E o custo da dívida também deve ser beneficiado aqui com a queda da taxa de juros. Quando a gente fala um pouco mais dos preços aqui da minério de ferro da Vale, nós conseguimos preço superior, a gente sabe disso, né? Por alguns pontos. E um ponto que a gente espera que melhore mais à frente é o minério de ferro de qualidade. Ele teve, na verdade, uma queda recentemente por conta dessa situação desastrosa das siderúrgicas chinesas, principalmente. Tá tão complicado lá que o pessoal não tá podendo se dar o luxo de comprar um minério de ferro de qualidade. Eles vão querer brigar por centavinhos ali, vão pegar o minério que der para eles comprarem, porque tá difícil para as siderúrgicas nesse momento. Então, melhorando as siderúrgicas, os prêmios devem melhorar também do minério de ferro de qualidade, porque ele polui menos. E óbvio, tem aquele valor que não tem como contestar, que é a eficiência que ele traz para as siderúrgicas. Mas a questão de poluição, como eu já disse outras vezes, com certeza as siderúrgicas nesse momento elas vão fazer de tudo para ignorar isso. Elas não querem pagar mais nesse cenário tão difícil que está para as siderúrgicas mundo afora, praticamente. A gente viu aí que até a forte Gerdau tem sofrido aí um pouco. Quando a gente observa os custos, é importante você ter receitas maiores, mas o custo é o que a gente tem sob controle. Então a gente tem que trabalhar aqui. Tivemos melhorias aqui, diversas delas, volume, ó, quando você consegue mais volume, você também consegue diluição de custos, né, e tudo mais, variação de estoque, o câmbio, e olha que bacana, iniciativas de eficiência. Isso aqui, né, até brilhou os olhos quando a gente vê uma empresa atuando dessa forma constantemente, né? Isso aqui é excelente, um belo trabalho de uma empresa aqui em apenas um trimestre, né? Vamos ver se ela continua trazendo esse tipo de crescimento aqui, redução de custos. E comentando aqui alguns efeitos recentes aqui na Vale, nós temos o acordo que ela assinou com a Anglo América para 15% da participação, para fazer uma parceria aqui com essa mina aqui, Minas Rio, que tem uma capacidade gigantesca, né, de produção de pallet de alta qualidade, então a empresa focando na qualidade, além aqui do memorando de entendimento aqui com a Haydn Steel em fevereiro, que é para possibilitar a construção de uma planta de briquetes de minério de ferro, o projeto aqui para Aço Verde, lá na Espanha, né, então
mais crescimento aqui de qualidade e também um tipo de investimento que vai trazer uma diversificação aqui para a China, né? Ela tem que desvincular-se o máximo possível da China para não depender só de lá. Tem toda a questão aqui da empresa fortalecer o core e ganhando momento nas soluções de minério de ferro, que eu gostaria de chamar aqui de uma diversificação e foco na qualidade, né? Porque é o que a empresa tem fazendo. Então ela vai investindo aqui muito em qualidade, green hubs, mega hubs, estabelecimento de plantas de briquetes. Então ela está aqui diversificando sua receita, buscando também diversificar junto aqui de país, né, conforme nós vimos, ali depender um pouco menos da China. Temos a construção de veículo único de metais para transição energética, aquela parceria que ela fez lá na VBM, aí na parte de metais, né, que é o cobre e o níquel ali. Ela fez aquela parceria com a Manara Minerals e a Engine Number One aqui, onde foi precificado então o valor de 3,4 bilhões por 13% da empresa, representa então 26 bilhões essa frente de metais que tem para crescer muito ainda, né? Então a Vale aqui seguindo na diversificação de receitas aí com a transição energética, com o próprio minério de qualidade, com também buscando focar, diversificar as regiões e os tipos de atuações, né? E por fim temos aqui então o dividendo. Ela anunciou dividendos para quem tiver as ações aí dia 11 de março, vai receber o dividendo dia 19 de março. Esse dividendo é referente ao ano passado, né? E é dividendo mesmo, não é JCP, e será de R$ 2,70 e tantos centavos. Vamos ver como dá de yield. Então está aqui, quem tiver as ações dia 11 do 3 vai receber dividendo dia 19 do 3, 2,73 por ação, dando 4,7 de yield de uma só vez. Só título de demonstração, quem tiver 24.500 investido na Vale vai receber R$ 1.000 de dividendos de uma só vez.